Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre o VGHF11, né? Um dos grandes fundos imobiliários de papel de base 10, né? E antes de nós entrarmos neste fundo, né, trazer um pouquinho de como se encontra a carteira deste fundo, né? Uma vez que ele ainda continua sendo uma excelente alternativa, embora boa parte do mercado tenha deixado os fundos de papel de lado, é sempre importante a gente estar sempre acompanhando os fundos de papel, porque eles fazem parte de uma estratégia dentro de qualquer carteira. A partir do momento que você entende como é que ele funciona dentro de uma carteira, você vai querer ter fundos de papel dentro do seu portfólio, certo? Mas antes de nós passarmos para o nosso conteúdo, peço para você que acompanha o nosso canal, mas que ainda não é seguidor, que possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, também fazer sugestões no intuito de nós melhorarmos o nosso conteúdo, certo? Então, nesta quarta-feira, né, hoje, a sua cotação está R$ 9,40, né? Ou seja, está bem distante da cotação mínima, que foi R$ 8,65, né? Ou seja, está caminhando em direção à cotação máxima, que é R$ 9,88, né? Vem entregando um dividendo, né, que recebe um excelente parabéns, né? Porque 13,82, ou seja, vem pagando muito, né? Pagando muito dividendo e tem uma valorização de 4,33, né? Se nós olharmos a cotação, né, nos últimos, hoje mesmo, né, como é que está se comportando o status Invest ainda não atualizou, né? Mas se nós olharmos os últimos 5 dias, ele subiu, né? Por quê? Porque tem muito fundo de papel que já está começando a colher as consequências da queda da Selic, né? Se nós olharmos os últimos 30 dias, essa subida permanece, ou seja, não é uma subida pontual, né? Num cenário de 30 dias, nós vemos essa subida. Num cenário de 6 meses, essa subida ela é discreta com relação ao patamar que ele já foi no início de 2024, na casa de R$ 9,73. Se nós olharmos os últimos um ano, ele está numa excelente posição, né? Porque ele voltou aos patamares lá do período lá de mês ali de junho, né? Ou seja, 26 de junho de 2023, ou seja, metade do ano passado, né? E se nós olharmos aí os últimos 5 anos, aí entra a pandemia, né? Aí sim a gente consegue perceber que ele já atingiu picos bem mais altos, né? Na casa de R$ 10,54, certo? Uma coisa que eu gosto sempre de olhar na carteira dos fundos imobiliários, né, é a sua carteira de CRI, né? E a carteira de CRI do VGHF eu gosto muito porque é uma carteira intermediária. Não é uma carteira tão agressiva como é a carteira do IRDM11, né? Por isso que a IRDM11 tem pagado um preço tão caro, mas também não é tão assim moderada, né? Mais segura, mais precavida como é do RECT 11, né? Ou seja, o REC 11, né? Porque o RECT é um fundo imobiliário e o REC 11 é outro. Então, é o REC 11 que ele já é mais moderado, né? Então, se nós olharmos a carteira dele, é uma carteira boa, diversificada e intermediária. Por exemplo, nós temos aqui um CRI CDI mais 3,25, ou seja, é um fundo imobiliário que ele tem um CRI indexado ao CDI e ele se preparou para o período em que a Selic ia cair, né? Então, outros fundos como MXRF11, ele acabou fazendo novas emissões, como vários fundos de papéis estão fazendo várias emissões, inclusive um é o KMCR11, né? Que ele quer o quê? Montar uma nova carteira de CRI com CDI com essa taxa maior de 3 até 4%. Já no caso do VGHF, isso é muito interessante
porque ele já se preparou para esse cenário, ou seja, ele não precisa se preocupar em fazer uma nova emissão, principalmente nesse momento que existe uma tendência dos fundos de papéis caírem, né? Então ele tem uma carteira já preparada para queda, né? Um CDI mais 3,25, por exemplo, aqui tem uma duração de quase 5 anos, ou seja, ele consegue passar pelo cenário de queda da Selic e conseguir fazer uma nova emissão, principalmente no período em que essa Selic estiver voltando a subir, o que é bem interessante, né? E além disso, ele tem uma carteira, por exemplo aqui, um IPCA mais 9, ou seja, em períodos de inflação baixa, ele tem um retorno muito alto porque ele tem IPCA em 9. E no período que a inflação dispara, o retorno dele fica maior ainda, porque vai ser a inflação mais 9%. E a gente consegue observar que isso se repete. Agora, vale chamar a atenção que tem uns CRIs aqui muito arriscados. Por exemplo, IPCA em 9. Lembra? O máximo que o IPCA 2045 está pagando é IPCA mais 5,5. Aqui ele está pagando o dobro. Então, se está pagando o dobro dos títulos públicos, é porque esse CRI ele é muito arriscado, ou seja, a chance de não acontecer esse pagamento é grande, então tem que ficar atento. Mas ele tem uma carteira de CRI bem diversificada, né? Tanto com IPCA como CDI, né? Ou seja, bastante diversificada, né? Ou seja, o que dá uma segurança, né? Ele também tem uma sequência de 5 fundos de investimento, né? Ou seja, fundos de investimentos que trazem um retorno, e ele tem uma carteira de fundos imobiliários, que eu acho que aqui talvez esteja o grande problema do VGHF, né? Porque ele está exposto a muito fundo imobiliário. BRCR11, JSRE11, ou seja, fundo de lajes corporativas, tem um de desenvolvimento, infraestrutura, tem CPTS, que é muito bom, mas enquanto não pagar as compromissadas, o dividendo não vai subir. Então, você que é cotista do CPTS, que nem eu sou, vai ficar recebendo 7 centavos, 6 centavos e 8 centavos por muito tempo, porque está pagando compromissado. BPML, muito ruim esse fundo imobiliário, mas está aqui presente. HGRE 11, CVBI 11, né? E outra sequência aqui de vários fundos imobiliários, né? Inclusive tem uns até muito bons, como o VISC 11, PVBI 11, Canip, né? Também muito conhecido. BLMG, um fundo que não é bom, né? Um fundo muito ruim, BLMG, mas está aqui, né? Mori 11 também é outro fundo que não é muito bom, né? VGIP, ele já é muito bom, né? E outros fundos aqui que fazem parte da carteira dele, e eu acredito que aqui esteja o grande problema do fundo imobiliário. É importante ele se desfazer da cota desses fundos imobiliários. Por quê? Por ter uma grande quantidade de cotas em outros fundos imobiliários, é que o IRDM11 está no fundo do poço. Por quê? Quando você tem uma crise no setor dos fundos imobiliários, aquele fundo que tem uma grande exposição a outros fundos, ele paga a conta e ele só se recupera quando esses fundos começam a se recuperar. Claro que ele tem fundos aqui muito bons, né? O Maná 11, né? Ele tem um BRCO11 que vai ser muito bom até 2027. Guarde isso, BRCO11 vai ser muito bom até 2027. Depois não tem mais proventos extras, certo? Porque muita gente está recebendo um dividendo excelente devido à venda de um imóvel, mas vai encerrar em 2027. Então fique atento, você que é cotista direto, ou seja, que tem cotas do BRCA11 e você que tem cotas do VGH, certo? Além disso, né, ele é muito bacana porque ele também investe em ações, né, e ações voltadas para o segmento imobiliário, né? Multi 11, que é shopping, Aslo, né, que também é uma ação responsável pela administração dos maiores shoppings no nosso país, né? Inclusive o Iguatemi, uma parte dele é administrado pela Allos, a SCA e a Cine, né? E tem a sua carteira, né, ali voltada para cotas ali do segmento residencial, ou seja,
é uma boa carteira, uma excelente carteira, né? Eu acredito que só a carteira de fundos imobiliários que ele precisa dar uma enxugada, né? Então, isso dá um IPCA 8,8, né? O IPCA da carteira é 8,8 e 63,60% da carteira IPCA, ou seja, vai se beneficiar bastante com o cenário que nós vamos entrar agora. A sua carteira de CDI ainda vai se beneficiar bastante, porque mesmo que a Selic venha bater 8, né? 8 mais 4,28, isso vai dar 12,28, né? E 36% da carteira é indexada ao CDI, ou seja, é um fundo muito seguro, né? O único cenário que eu vejo o VGHF se prejudicando não é inflação baixa, não é inflação alta, não é Selic alta e nem Selic baixa. O problema que ele vai ter aqui é com esses fundos imobiliários, que ele tem muito, ele precisa desfazer de vários desses fundos imobiliários e também na sua carteira de CRI tem alguns muito arriscados, como IPCA 12, IPCA 11, né? Ele pode aproveitar muitas vezes esse momento e muitas vezes se desfazer desses CRI, ou seja, vender esses CRIs, né? Ou seja, girar essa carteira, porque quando a inflação começar a disparar, vai ser difícil você ir com a inflação de 6 e com o CRI de 12 vai dar 18, né? Ninguém vai, por mais que seja um bom pagador, ou até mesmo pagador médio, é difícil você pagar uma taxa de juro de 18% ao ano, né? Então, come muito a rentabilidade de qualquer empresa que emitiu esse CRI, certo? Então, aproveitar aí antes da inflação disparar para valer, quem sabe se desfazer de algum desses CRIs, né? Porque não adianta de nada você ter um CRI que ele tem uma taxa muito alta, você correndo o risco de não pagar. É melhor muitas vezes você se desfazer dele do que você apostar em receber, né? Então é arriscado. Mas é uma carteira muito boa, né? Bem diversificada, investe em ações, investe em fundos, investe em CRI, né? Você que é cotista está super seguro, é um fundo de base 10, né? O rendimento em janeiro foi bem alto, né? Ou seja, de 19 milhões, né? E agora em fevereiro nós fomos para 15, né? 15 milhões, né? Ou seja, ainda segue com um bom resultado, né? Se nós descermos aqui embaixo, seu preço sobre o valor patrimonial já passou de 1, ou seja, já está se tornando não tão interessante comprar, né? Em caixa ele tem 34 milhões guardado, né? O seu dividend yield, né, nos últimos 3 anos, né, acabou caindo aí em média 5,69, né, anualmente, né, e a sua cotação caiu 2,01, né, e o seu número de cotistas aí, né, chegando a quase 400 mil, ou seja, ele já está começando a sofrer o impacto da queda dos fundos de papéis, né, porque como a gente avisou, quem vai se beneficiar no cenário que nós entramos agora são os fundos de tijolos. Mas mesmo assim, ele vem pagando o mesmo dividendo. Em janeiro pagou o mesmo dividendo do mês de janeiro do ano passado e o mês de fevereiro pagou o mesmo dividendo do mês do ano passado, né? Ou seja, vem mantendo aí os resultados, certo? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, né? Só para fechar aqui, você que tinha cotas dele até o dia 29 de fevereiro, quando foi no dia 7 agora de março, você recebeu 10 centavos. Então, se você quer receber 10 centavos aí no mês de abril, é interessante que você compre até o dia 29 ou 30 agora do mês de março, para estar recebendo aí 10 centavos na sua conta, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje sobre o VGHF, um fundo muito bom, mas que você tem que começar a ficar atento com essa carteira de fundos imobiliários que ele tem, certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Que Deus abençoe vocês, um abração para todos vocês. E como eu sempre digo no final aqui do nosso conteúdo, que o ano de 2024 possa ser muito melhor do que o ano de 2023 para os fundos imobiliários.